levante suas duas mãos e aplauda aquele que é digno de glória. Aplauda-o, bendito, bendito, bendito. Aleluia, dê brados de louvor ao Senhor. Te adoramos, Deus. Te celebramos, Deus. Tu és digno nesta manhã. Aleluia. E a minha esperança parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, obrigado, Deus. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor. A minha força é a sua alegria. Ele é a razão do meu louvor, inspiração na minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam.
tome a sua Bíblia e vamos levantar mais alto que puder. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, venha selar, ó Pai, como o Senhor tem selado essa declaração, cada vez, ó Pai, que tomamos a Tua palavra, que nesta manhã, de uma forma gloriosa, Tu possas agir em nosso meio, Senhor, trazendo aos corações a Tua resposta, não apenas para os que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham em qualquer outro lugar, pela televisão, pela internet. Alcance-os, ó Pai. Dá ao pregador, ó Pai, conceda-lhe graça, sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, para que Tua palavra faça o que ela veio fazer, nos edificar, nos consolar e nos exortar, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Meus irmãos, eu tenho visto nesses últimos dias o mover de Deus de uma forma tão intensa. Estamos vivendo um tempo de avivamento, tempo de graça, tempo de milagres, tempo de vermos a manifestação de Deus, o nosso Pai, de uma forma tão gloriosa. E Deus tem colocado no meu coração esse texto, de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 12 e o 13, nós temos caminhado cada domingo. Tem hora que eu falo assim, eu vou pregar outra coisa, quero ir para outro texto, mas é tão forte aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que eu posso dizer assim, eu não posso parar de falar. A palavra diz em Hebreus 12, verso 12 diz: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para o Senhor, para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós já vimos o primeiro texto, verso 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés. Agora, por quê? Qual a razão de Deus estar pedindo isso? Por isso restabelecei, fortaleçam as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés. Qual é a finalidade? Logo em seguida diz, para quê? Fale comigo, para quê? Outra vez, para quê? Por que restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos? Por que fazer caminhos retos para os pés? Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tudo aquilo que Deus nos dá, ou nos pede para fazer, tem uma razão para nós, mas sempre tem uma razão para o outro. Para quê? Para que não se extravie, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. Eu olho para mim como pastor.
por que Deus deu os pastores na igreja? Quando lemos aqui, a palavra diz em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Efésios 4, o verso de número 11, diz por quê? Diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O versículo 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cada dia que eu venho aqui ao púlpito, eu não venho para entreter os irmãos, porque eu nem sei entreter. O meu chamado, como chamado ministerial, é para aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Para quê? Para aperfeiçoar. Vamos voltar lá para Hebreus 12, quando diz aqui: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o que? Curado. Qual é a razão disto? Para que o manco seja curado. Quem aqui já viu uma pessoa que é manco? Vem cá, Israel. Eu pedi que Israel ande aqui um pouquinho, e queria que o moço da câmera gravasse ele, como que o manco anda. Vamos ouvir, vamos ver. Ande como um manco. Não, assim você está arrastando o pé. Manco não é isso não. O manco normalmente ele tem uma perna menor do que a outra, e ele anda... se você fosse manco, se tivesse nascido manco, seria mais fácil, mas... vamos ver se você faz direito. Não é bem isso não, mas acho que valeu um pouquinho. O manco, ele arrasta. Normalmente uma perna é mais curta que a outra. E porque a perna é mais curta que a outra, ele anda com muita dificuldade. A palavra perfeição significa completo. Não tem nada a ver do natural aqui. Aqui estamos falando no espiritual. No espiritual. Para que não se extravie, para que se não desvie o que é manco, antes seja o que? Curado. Manco é aquele que você põe em pé e ele tem muita dificuldade para caminhar. Existem pessoas que têm uma dificuldade grande de caminhar na fé. Tem pessoas que não conseguem caminhar. Ela é manca, ela arrasta, ela não consegue correr, não consegue ficar em pé muito tempo. E o propósito de Deus, quando Ele diz restabelecer as mãos decaídas, nós vimos isto, os joelhos trôpegos, fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A preocupação de Deus é que você, meu irmão, seja um testemunho para o irmão que está ao seu lado, para esse irmão que está aí ao seu lado, esse irmão que é manco, esse irmão que veio para a igreja defeituoso, esse irmão que a vida é defeituosa, tem um casamento manco, cria os filhos manco, ou seja, ele é assim, sua geração é assim, e a vontade do Senhor diz, para que não se extravie, ou seja, para aquele que começou
ele entrou na fé, veio para a igreja, mas ele é manco. Ele não consegue muitas vezes criar raízes, ele não consegue acompanhar o outro. Por quê? Porque ele fica olhando como os outros vivem. Ele fica olhando para aqueles que estão em pé, ele fica olhando para aqueles que estão cheios de vida, para que não desvie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Ou seja, quem é que vai curar o manco? É o irmão que está aí ao seu lado. Diga para o seu irmão: meu irmão, eu sou responsável para a cura dos mancos. O manco, ele precisa de uma coisa. Normalmente, quase sempre ele usa uma bengala. Não é muleta, ele usa uma bengala. O manco precisa de uma coisa que é chamada firmeza. Fale comigo. Firmeza. Outra vez. Firmeza, firmeza, firmeza. A cura para o manco é a firmeza. Mas é a firmeza que ele vê em você, meu irmão. É a firmeza que ele vê na sua vida. É a firmeza que ele vê no seu estabelecimento na família. É a firmeza que ele vê na sua integridade. É a firmeza que ele encontra nas suas palavras. É a firmeza no seu dia a dia. É a firmeza na sua fé. É a firmeza. Quem vai curar o manco é você. Tudo que está aqui não é só para você, é o impacto que você provoca no outro. A cura para o manco está na minha firmeza. Fale para o seu irmão: meu irmão, a cura para o manco, a cura para o manco depende da minha firmeza. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, verso 1. Você, meu irmão, que já é expert na Bíblia, talvez o irmão que está aí ao seu lado é manco, tem dificuldade de achar na Bíblia, ajude-o agora. Aqui a palavra do Senhor diz assim, Filipenses 4:1: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, como? Firmes no Senhor. Paulo abre o coração dele, ele diz: meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo enche de adjetivos aqui, traduzindo a alegria dele em ver esses irmãos, mas ele diz: permanecei desse modo, firmes no Senhor. Porque se você ficar firme, meu irmão, você vai curar o manco que está ao seu lado. Se você está firme, meu irmão, ele vai ver a sua firmeza, você vai inspirá-lo. Ao invés dele arrastar ou ter uma bengala, ele vai entender essa verdade e viver firme, mas firme mesmo no Senhor. Quando você lê no livro de Jó, há um texto maravilhoso em Jó. Jó capítulo 11, como viver firme no Senhor, como experimentar tanto dessa graça. Jó capítulo 11, a partir do versículo 13. É uma escolha, tudo na vida é uma escolha. E aqui a palavra diz: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro, não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. O que o manco precisa é obter o favor de você, é ver na sua vida essa firmeza. Vire um pouquinho, Jó capítulo 17, o versículo 9. Algo você vai entender que cada vez nessa caminhada mais firme você vai ficando. Diz assim: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em
força. Contudo, o justo segue o seu caminho. Ou seja, o manco, ele tem muita dificuldade de seguir o caminho. Ele para no meio, ele desvia. Toda a vontade do Senhor, ele diz para que o manco seja curado. E quem vai curar o manco? É permitindo que ele nos veja firme no Senhor. No Salmo 16, Salmo 16, o versículo de número 8. Ou seja, quantas pessoas são abaladas, quantas pessoas são assim tão frágeis da fé, mas quando você lê o que está escrito aqui, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei o quê? Abalado. Ou seja, Ele está firme, nada o abala, nem mais notícias o abalam, circunstâncias sejam quais forem, porque a palavra diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Muitas vezes você diz assim: Deus sempre está comigo, mas será que você está com Ele? A grande diferença é essa atitude do coração. Não é falar: Senhor, eu quero estar na tua presença, é viver na presença dEle. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, o que? Não serei abalado. Olha o Salmo 26, o primeiro verso. Ou seja, o manco, ele vacila. O manco tem tanta dificuldade em caminhar. Ou seja, ele sempre está assim escorregando. Mas ele aqui, o salmista, diz assim: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E a palavra integridade significa inteireza. Integridade aqui tem esse contexto de algo que é inteiro. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor como? Sem vacilar. Ou seja, não há espaço para vacilo, não há. No Senhor, confio no Senhor sem vacilar. Salmo 55, o verso 22. Salmo 55, o verso de número 22. Quantas vezes o manco, ele não consegue, qualquer coisinha uma bala, qualquer coisinha ele deixa o caminho, qualquer coisinha ele está escorregando. Mas aqui a palavra diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Confia, passe para Ele, confie suas preocupações, confie suas ansiedades, confie suas dúvidas, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele vai manter você em pé, Ele não vai permitir que seus pés vacilem, jamais permitirá que o justo seja o quê? Abalado. É o que a palavra diz. O Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Faz assim. Existem muitas pessoas que falam tanto, e muitas vezes esses que falam muito não querem nenhum tipo de ajuda. Ele quer ser manco a vida toda. É tão importante você entender isso no coração, porque dele vem a minha esperança. E é isso que temos que passar. Quantas vezes pessoas têm dificuldade de dar um testemunho bonito, outra vez o testemunho não é um testemunho, é um testemunho. Isso não é para acontecer assim. Tem um livro na Bíblia, é o livro de Judas, bem no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho, bem no final. Judas, mas não é o Judas Iscariotes, não. É o irmão de Tiago. O verso 24, antes do Apocalipse, é Judas. O verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. O manco sempre tropeça, sempre tropeça. Nós temos aprendido que tudo na vida é uma escolha. Pecar é uma escolha. Não existe aqui da pessoa falar assim: ah, eu fui tentado e não consegui. Não.
Tudo é uma escolha na vida. Tropeçar é uma escolha. Mas aqui a palavra diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ou seja, o manco, ele sempre tropeça. A cura vem exatamente por uma coisa: a firmeza. A firmeza, a razão pela qual vivemos, a razão pela qual nós existimos. Jesus Cristo nunca perdeu o foco da vida dele. Nunca. Todo o propósito que lemos no início ali de Hebreus é exatamente para que o manco seja curado. Quando lemos em Lucas capítulo 22, quando Jesus está indo para Jerusalém, e ele estava indo, caminhando, não arrastando, não era manco. Diz o texto aqui que o Senhor, de uma forma assim tão forte, o semblante dele, o modo como ele mostrava, as pessoas podiam saber. Olha, está escrito, Lucas 31, 32, ao momento quando ele diz para Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, o quê? Não desfaleça. Para que você não escorregue, para que você não me deixe. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, mas ele já era convertido, para converter de quê? De ser manco. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece aquele irmão que é manco. Ou seja, aquele que foi manco, deixou de ser manco. Para quê? Para fortalecer o outro que é manco. Quando Jesus fala: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti. Eu roguei por ti. Então, na nossa intercessão, como vimos, quando levantamos nossas mãos, dobramos os nossos joelhos, fala exatamente da intercessão. Para quê? Para que ele não desfaleça. E ele diz: quando te converteres, ou seja, no sentido, quando você deixar de ser manco, você vai fazer o quê? Vai fortalecer os seus irmãos. Nós temos exemplos aqui na Bíblia. E o nome desse irmão que está ao seu lado, pergunte o nome dele. Fala: meu irmão, eu não sabia, mas o seu nome deveria estar na Bíblia, pela sua perseverança, pela sua firmeza, pela sua constância. Olhe para os pés do seu irmão. Eu quero mostrar para os irmãos alguns que tinham tudo porque era manco, e ele se transformou realmente num exemplo. Vamos começar em Números capítulo 14, o verso 24. Números 14, o verso 24 nos fala de Caleb. Números 14, o verso 24. Caleb, um homem firme, e a firmeza dele contagiava. Números 14, o verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, esse outro espírito aqui é outra atitude, outra maneira de viver. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eram 12 espias, apenas Josué e Caleb não eram mancos. Os outros 10 ficaram para trás. Os outros 10 perderam o foco.
Todos os 10 podiam ter entrado e possuído a terra. Eles tinham pisado ali. Eles não eram mancos, eles foram enviados. Mas eles ficaram o quê? Manctolando. Um manco contagia o outro, para perder a herança. Josué capítulo 24, o versículo 15. Josué capítulo 24, o versículo de número 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, Josué falando, porém, se vos parecer mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes o manco, ele quer servir a Deus, mas ele mantola, ele começa a servir a outros deuses também. Josué diz, vocês podem viver assim, mas eu não vou viver. Eu não vou permitir que a minha casa seja uma casa de mancos. O manco serve a Deus, quer servir a Deus, mas também quer servir as trevas. Por isso que precisa ser curado, para o manco ser curado. E Josué diz, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor Deus, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, isso é problema de vocês. Mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josias, 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 22, 2 Reis capítulo 22, o verso 2. O manco tem muita dificuldade de andar no caminho reto. Ele sempre prende para o lado da perna que está defeituosa. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando você lê essa história aqui de Josias, ele tinha um histórico para viver manquitolando, mas ele escolheu, ele fez o que era reto perante o Senhor. Muitas vezes as pessoas querem fazer o que é reto perante os homens, não é perante as leis, mas perante o Senhor. Diz aqui, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Um grande prazer de Deus é quando Deus encontra alguém que Deus pode fazer assim e falar até para o diabo, dizendo, olha, esse me serve. Tudo que Deus quer é fazer de você, de mim, um troféu. A palavra diz que o Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. E o que alegra o Senhor? O que alegra Ele é ver a Ele, me ver você seguindo o Senhor, amando o Senhor, andando pelo caminho reto, sem se desviar. Olha o que ele fala a respeito de Jó. Jó capítulo 2, o verso 3. O próprio Senhor Deus fala e mostra para o diabo e diz assim, capítulo 2 de Jó. Jó, capítulo 2, o verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa.
homem íntegro, reto, inteiro. É isso que o Senhor espera. Nós fomos chamados para curar os mancos. Davi, no Salmo 18, há um momento do currículo de Davi muito interessante. Salmo 18, verso 21 e 22. A despeito das quedas, o santo não é aquele que nunca se suja. O santo é aquele que sempre se limpa. É aquele que não tem dificuldade alguma de se limpar, de se purificar. Está escrito aqui Davi dizendo: pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os teus preceitos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Mas guardar como? Esse andar, meus irmãos, não tem nada a ver com andar físico. Esse andar é esse andar espiritual, é a atitude do nosso coração. Ou seja, o manco tem nada a ver com o manco físico, não. É algo no mundo espiritual. Mas aqui Davi está dizendo: pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Não tomei outros atalhos. Muitas vezes é fácil a pessoa voltar as costas para o Senhor, não ter aquela firmeza, não ter aquela firmeza. Está escrito em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, o verso de número 18, Daniel capítulo 3, o verso de número 18. Aqueles três moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são confrontados ali, todos tinham se prostrado diante da imagem. Todo coxo, é fácil o coxo se prostrar, mas aquele que tem a firmeza, os pés firmes, a convicção, diz assim: se não fica sabendo, rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Firmeza. Semana passada, eu vi uma das cenas mais fortes que eu já vi em toda a minha vida no ministério. Quando encontramos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé. Ele vai descrevendo um número de pessoas que a fé os honrou. E de repente ele para e diz de um grupo que honrou a fé. E entre parênteses está escrito: dos quais o mundo não era digno. Era um moço lá do Egito. Procure ver assim um moço bonito. Um moço assim, muito bonito. Talvez a idade dele, uns 30 anos. Uns 30 anos. E pelo fato dele ter convertido, ele foi morto. Foi cerrado ao meio. Como diz aqui a palavra, cerrado ao meio, foi degolado. Só que num programa de TV, como se fosse o Jornal Nacional lá do Egito, isso foi colocado.
E foi colocado ele sendo degolado. Ele não abriu a boca. Ele não estribuchou. Ele não falou nada. Apenas em um único momento, não sei se como Estevão, ele estava vendo o Senhor em pé. Talvez ele estivesse dizendo também: Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. E aparece toda a cena, cortando a cabeça dele. Depois mostra a cabeça. A única coisa que acontece é ele com os olhos fechados. Mas quando você vê, não tem aquele terror da morte. Uma paz que envolve de uma forma tão grande. Eu chorei o dia todo vendo aquilo, pelo fato de ter visto. Se você não tem, é uma situação muito difícil de assistir. Se você colocar no YouTube, vai aparecer jovem cristão sendo degolado no Egito. E eu chamei alguns colegas, mostrei para eles. Quantas vezes desfrutamos de tanta liberdade, tantas coisas. Mas esse moço, como esses três aqui falaram exatamente isso. Não. O Rei, Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Deus pode. Mas mesmo se Ele não nos livrar, não vamos dobrar. Quem dobra é o manco. O manco dobra fácil. O manco dobra fácil. O manco precisa ser curado. Em Daniel capítulo 6, o versículo capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Agora quando o próprio Daniel conhece os irmãos a história. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Mesmo quando a lei, a morte já estava decretada, ele não mudou o comportamento dele. Ele continuou sendo o quê? Íntegro, firme. Quando olhamos o início da igreja, em Atos capítulo 2, o verso 42, a igreja no início, os irmãos eram apaixonados pelo Senhor, viviam ali de uma forma assim, tão intensa. E eles, diz assim o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa expressão, e perseveravam, vamos falar? Perseverar, isso é firmeza. Perseverar, ficar firme. Quando Paulo fala lá para a igreja dos Colossos, Colossenses capítulo 2, o verso de número 5. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, o verso de número 5. O testemunho. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos falar? A firmeza da vossa fé em Cristo. Olhe para mim. Se esse culto de agora fosse o culto às 18 horas, será que você estaria aqui?
Se esse culto das 10 fosse das 18 horas, será que você estaria aqui? Compreende o que eu quero falar, queridos? Não quer dizer que seja pecado assistir, não é nada disso. Mas o que é mais precioso? Quando a palavra diz aqui, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Colossenses capítulo 1, verso 21 até o 23. Diz assim, Colossenses 1, 21 e 23. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e o quê? Firmes. Vamos falar? Firmes. Outra vez? Firmes. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Uma das evidências de pertencermos ao Senhor e de não sermos coxos, de não sermos assim mancos, é exatamente o que lemos aqui em João 8, o verso 31. João capítulo 8, o verso de número 31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, o que? Sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, a única maneira de nós permanecermos no Senhor, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então o manco, ele precisa ser curado, e nós vamos ser esse agente de cura para ele. Voltando lá para Hebreus, vamos voltar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, o versículo 6. Hebreus 3, o verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Se guardamos o quê? Firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Olha o verso 14. Hebreus 3:14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos o quê? Firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Desde o princípio tivemos. Sabe quando a pessoa vem para o Senhor, um manco, ele vem assim: será que é esse mesmo? Será que não é? Olhe para mim. Normalmente quando você encontra uma pessoa que desviou do Evangelho, ele não desviou porque descreu da palavra. O que leva muitas vezes as pessoas a desviarem dos caminhos do Senhor é uma coisa chamada mau testemunho. É alguém que ele olhava para ele esperando que fosse inteiro, mas era manco também. O manco precisa ser curado por aqueles que já foram curados. Por isso, essa evidência de pertencer ao Senhor, de fato guardamos firme até o fim. Até o fim. Diga, seu irmão, meu irmão, é até o fim. É até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Vamos ver algumas evidências claras, como que retratos da cura do manco. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos,
Sede o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Sabe, querido, que nada possa abalar você. Olha o irmão que está aí ao seu lado, dê uma olhadinha para ele. Esse irmão que está em pé, se ele bobear, ele vira manco amanhã. E se ele ficar manco, ele pode fazer você ficar abalado, pode tirar você do foco. Por isso Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, permanecei, pois, firmes. Firme naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele tem nos dado. Quando você chega em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, o verso de número 27. Filipenses 1, 27. Diz assim, olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu tenho que viver isso. Olha o que diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis o quê? Firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Estai, pois, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe como firmes, firme na fé. O corpo não consegue resistir, querido. Ele não consegue ficar firme. O curso precisa ser o quê? O manco tem que ser o quê? Curado. Resistir firme na fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão cumpridos na vossa irmandade, espalhada para o mundo, espalhada pelo mundo. Quando você chega em 2 Pedro capítulo 3, o verso 17. 2 Pedro três, 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Que você não escorregue quando olhamos para Jesus, sua firmeza. Paulo, Pedro, João, nossa fé, irmãos que eram firmes, foram curados, cheios da vida. Esse, queridos, é um tempo. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado.